O karma determina. A falta de sinhá Marta era, nos primeiros tempos, enorme, mas ao cabo de meses a rotina da vida foi igualando fatores, ficando delas sempre de pé as marcas de sua bondade e qualidades de caráter. E assim rolaram dias sobre o tempo. Entre as alegrias caseiras, as sessões de 8 em 8 dias e mais os interesses das duas fazendas em movimento, não havia tempo vago e nem falta de coisas boas em que gastar o quanto houvesse. No terceiro ano da chegada dos plantadores de arroz, quando a várzea se apresentava como um verde ondulante mar, outra vez vieram-nos à tona aquelas infelizes e trágicas apreensões. Por esse tempo, sinhá Marta nos visitava de quando em quando, revelando-se muito mais doce do que amiga de palavreado exigente. Era mesmo do seu feitio ser assim mais devota do coração do que do cérebro. Instada a falar sobre aqueles pressentimentos vaticinosos, comentou: "O que está escrito, está escrito. Haveria, certo, possibilidade de desviar o modo de ressarcimento, não, porém, o fardo em si. Eles não quiserem nem querem, havendo até quem, por insuficiência de previsão ou cálculo, esteja a rir do que então foi-lhes dito. Julgam-se vítimas de coisas diabólicas, de presas em mãos de agentes espirituais, não de Deus. Mas deixai-os falar. Na hora oportuna, Deus pôr-lhes-á em mãos os a quem servir, de um ou de outro modo. Dando-se a fazer isso, estará tudo em ordem, tudo reconquistado." Numa tarde quentíssima de verão, depois de quase uma semana passada sem chuvas, armou-se o tempo da maneira a mais temerosa possível. Nunca aqueles céus se haviam assim tornado escuros, tenebrosos, ameaçadores. "Temo por aquela gente", disse a Catarina, referindo-me às dezenas de famílias que viviam no meio do arrozal, esparramadas pela várzea ampla e pródiga. "Mas não convém que vá lá por agora", respondeu ela, prevendo que me ia pela alma adentro uma quase indômita vontade de avisá-las uma vez mais, mormente agora que era crescido o número de famílias que se dedicava àquela faina. Silenciei, portanto, retendo em mim o ímpeto a transbordar. E quando as nuvens foram desmanchadas pelos trovões, o fenômeno passou de tempestade vulgar à altura de tromba d'água amedrontante. Não chovia, pois aquilo já não era mais água desmanchada, e sim estrondejante queda de massas líquidas. Não bastando a catarata celeste em curso desapiedado, ainda sobreveio um vendaval desunir, de arrastar árvores e matar animais. No terreiro havia de tudo aos trambolhos: paus, árvores, animais mortos, terra, e dentro de casa havia pavor nas almas e apreensões assombrosas nas mentes. As crianças choravam, as mulheres tremiam, os homens debruçavam-se doridos sobre os mais agourentos raciocínios. Pelas 6 horas abrandara a tormenta, vindo uma réstia de sol por entre algumas nuvens azuladas que ainda singravam os espaços. Saindo de casa, ouvia-se o rumor das águas em correrias, carregando tudo quanto podia. Mas, ainda assim, fui à estrebaria e, encilhando o cavalo, galopei até ao monte de onde se via, lá ao longe, a planície. E qual não foi o meu desapontamento em vendo tudo aquilo convertido em água, muita água, um mar prateado. Indaguei de mim mesmo, num choque tremendo, onde teriam ido parar as dezenas de famílias ali em habitação. Galopei ao máximo e vi tudo de perto. Nem um pio de ave, nem um relincho de animal, nada de voz humana. A morte e o terror haviam, de conluio, feito por ali sua ronda macabra. Com muito custo é que me lembrei do que haviam dito os bons guias sobre estarem eles a braços com desígnios kármicos. Também não foi com facilidade que me alcei até poder sentir que, de qualquer forma, para qualquer efeito, em Deus não há injustiça. Passando mais um olho pela vastidão líquida, dei tudo por terminado, restando apenas ter que avisar as autoridades. Fazia a volta do animal quando ouvi um gemido que vinha do meu lado esquerdo, de uma capoeirazinha que por ali havia. Era uma mulher,
toda molhada e com uma criança ao colo que vinha vindo, cambaleante, esfarrapada, extremamente pálida, parecendo um cadáver a deambular. Corri para ela e reconhecia. Era a esposa de um dos primeiros plantadores de arroz, aquele de nome Gardino, que vinha com o menino ao colo, quase morto. Ela não podia falar. E seria preciso? Para quê? Não era mais do que evidente a grandiosidade da tragédia sobre todos desencadeada? Coloquei-o sobre o animal e, havendo montado, também procurei o quanto antes atingir a casa, ao menos para socorrer o menino, que, se bem não estivesse morto ainda, nem por isso deixava de estar à morte. Uma vez em casa, tudo foi feito e com ligeireza. Panos quentes para envolver o menino, movimentos de membros, bebidas e todos os recursos do momento. Para a mãe, aguardente e palavras de animação. Mas quem lhe estancaria o pranto tão justo e tão brutalmente provocado? Havia perdido tudo, exceto a própria vida e a do filho. Quando tudo mais ou menos em ordem, partimos alguns homens para avisar as autoridades. Ao chegarmos à vila, vimos então a quanto montava a tromba d'água em seu infernal desempenho. Choros, gritos lancinantes, mortes, misérias, tristezas de todo jaez. Vinham uns, vinham outros, cada qual relatando desgraças, cada um pedindo socorros. O ânimo de todos se fizeram um só lamento. Quando me acheguei ao delegado, nada lhe quis dizer, porque ele estava trespassado de tristezas e avassalado de trabalhos. Foi ele que disse: "O senhor, que tem posses e tem sido um bom homem, ajude a nós todos, como quiser e puder. Afinal, está acontecido, e em primeiro lugar estão os vivos, os feridos, as viúvas e as crianças órfãs, etc. Estou ao seu dispor, bem assim como tudo que é meu e lhe possa ser útil, meu bom amigo." Ele não me deixou terminar. Contra a gente assim, só mesmo os tufões e trombas d'água é que podem. Eu conto consigo, com os seus ranchos, com quantos homens me possa emprestar por alguns dias. Muito obrigado, vamos ter muito o que fazer. E a faina reparadora teve início, durando dias e dias, quer procurando cadáveres, quer reconstruindo barracões e casas, quer tratando de gente enferma e gente ferida. Quando uns 30 e tantos dias se haviam passado, daquela tragédia brutal sobre a região toda desfechada pela lei de causa e efeito, tínhamos cumprido com os nossos deveres. Ismênia, a vítima e seu filho ficaram sendo de nossa casa. Aos poucos, os flagelados se foram indo, só restando as amizades e as saudades. Foram centenas os recolhidos, tendo alguns ficado na fazenda como trabalhadores.